Fala pessoal, professor Elton Carvalho aqui com vocês. Você que vai fazer o concurso do estado da Paraíba. Vamos tratar especificamente hoje de uma questão da IDECAM, que é a banca do seu concurso. Mas aqui no canal você encontra outros conteúdos, outros assuntos, outras abordagens para outros concursos. Hoje eu quero falar com você que vai fazer essa prova agora no próximo final de semana, da IDECAM, como eu já disse. E a gente vai trabalhar uma questão da banca. E aqui você vai aprender algumas dicas importantes. Eu vou trabalhar especificamente o conteúdo da questão, mas a gente também vai abordar um segmento de conteúdo do período imperial brasileiro. Então fica ligado, fica até o final do vídeo que você vai receber aqui dica de como fazer a questão, como é que a IDECAM trabalha essas questões, como esses conteúdos podem ser cobrados em sua prova. Claro que a única coisa que você precisa fazer é ficar atento, é estudar. Não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo para agregar valor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos analisar a questão e depois já para o nosso conteúdo de Brasil Imperial. Olha só, a questão ela é bem objetiva, como é típico da IDECAM. A IDECAM ela tem uma característica muito específica que é a característica de ser mais objetiva em suas questões. Você não encontra um enunciado muito extenso. Porém, nas alternativas, às vezes, a banca coloca muitas vírgulas, né? Ela dá ali algumas ideias subjetivas que, às vezes, atrapalham um pouco o candidato. Então, você tem que estar focado, você tem que ser prático e você tem que ser objetivo na prova da IDECAM. Então, como dito, essa questão da IDECAM aqui trata da primeira Constituição do Brasil, né? Ou seja, quando o Brasil se torna aí um império, deixando de ser colônia, passando a ser império, conteúdo muito simples. Quem é da área de história sabe que é um conteúdo simples, não é um conteúdo complicado. E a questão trata desse momento de passagem de um Brasil colonial para um Brasil imperial. Analisando a questão da Constituição imperial, características da Constituição, limites da Constituição, a relação de Dom Pedro com a Constituição, o iluminismo, o pensamento liberal. Portanto, uma questão clássica, objetiva e que, se for trabalhado este conteúdo na sua prova, você não pode errar. Quanto à primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, é correto afirmar que, olha só, como aqui a banca já foi mais bondosa com você, porque ela já afirmou que a Constituição ela foi outorgada. Você que estuda história, você precisa estar atento aos conceitos. Por exemplo, uma Constituição que é outorgada é uma Constituição que não foi debatida, não é uma Constituição democrática, uma Constituição que passou por um processo constituinte com os parlamentares, né? Ela foi outorgada, ou seja, ela foi decretada por Dom Pedro I. Evidente que você lembra que no ano de 1823 ainda tentou-se fazer uma Assembleia Constituinte, mas ela foi dissolvida pelo autoritarismo de Dom Pedro I. Então, quando você conhece uma definição de um conceito, exposto já no enunciado de uma questão, fica bem mais simples de você responder. Então, aqui a banca já deu a ideia do que ela vai trabalhar nas alternativas. Mas vamos para as alternativas. Alternativa A. É correto afirmar que a Constituição apresentou como forma de governo a monarquia constitucional, parlamentar e representativa, de acordo com os princípios liberais, e tinha na Assembleia Geral os representantes da nação brasileira? Olha só, 2 pontos. Primeiro, já foi dito, ela foi outorgada. Então, é uma contradição. Você encontra uma contradição entre o enunciado, que fala de uma Constituição outorgada, e uma alternativa que fala de representantes da nação brasileira em uma Assembleia Geral. Isso é uma contradição. Segundo lugar, já está dito aqui, uma monarquia constitucional parlamentar e representativa, mas estamos falando de um império. Se fosse um regime
parlamentarista, como diz a alternativa da questão, tudo bem, mas não é. O Brasil, nessa época, vive um império e não um sistema parlamentar representativo. Alternativa B. Será que a Constituição Brasileira de 1824 constituiu um governo baseado em 3 poderes políticos, legislativo, judiciário e moderador, sendo este último considerado a chave da organização política, sendo, portanto, exercido pelo imperador? Olha só, típica alternativa que vai levar ao erro quem não se preparou bem, quem não está atento. A pessoa que vê essa alternativa e vê assim 3 poderes, ela já, não, peraí, existem 3 poderes atualmente no Brasil, tá? É o legislativo, é o judiciário e é o executivo. Porém, eu lembro que no período imperial, Dom Pedro I, ele era o 4º poder. Ele era o poder moderador, de certa forma acima dos outros 3. Você que está desatento, você lê assim, o poder moderador, onde o imperador exercia esse poder e você, é esse. E aí você marca. Foi o que eu falei. As bancas, elas colocam nas alternativas muitas vírgulas, muitos poréns, né? E algumas situações que podem fazer escorregar a pessoa que não está atenta completamente ao que ela está perguntando. Ela está falando de 3 poderes aqui. Está, portanto, errado. Mas vamos para frente, a alternativa C. Será que a Constituição do Brasil Imperial de 1824 definiu juridicamente a condição de cidadão, assegurando a inviolabilidade dos direitos civis e políticos a todos os homens maiores de 21 anos nascidos no Brasil, além de a todos nascidos em Portugal que residissem no país por ocasião da independência? Uma alternativa muito interessante. Realmente, a Constituição de 24, ela trouxe um avanço tímido de alguns direitos que definiam a cidadania, ou o que é ser um cidadão. Portanto, é uma alternativa que você tem que prestar atenção, você tem que analisar os detalhes. Tem uma palavrinha aqui que ela é chave para a gente analisar a questão. Inviolabilidade dos direitos civis e políticos a todos os homens. Olha só, você sabe que a inviolabilidade dos direitos civis e políticos para todos foi algo muito recente. Aconteceu na República Brasileira. Só para você ter noção, no governo de Getúlio Vargas, após a Revolução de 30, mesmo nesse sistema republicano, nem todas as mulheres tinham direito ao voto ainda no Brasil. Como você sabe, o Código Eleitoral brasileiro ele é posterior a 1930. Então, aqui, quem tem uma noção da história do direito, a evolução das constituições brasileiras, já consegue perceber que essa questão ela tem uma falha. Por quê? Porque ela exagerou na inviolabilidade do direito. Não foi assim. A Constituição de 1824 não trouxe uma extensão tão grande ao direito brasileiro, né? Então, é aí que ela falha, é aí que ela erra, tá? Talvez, até aqui, essa foi a alternativa que mais exigiu de você um conhecimento da história do Brasil, porque trata do conhecimento do direito eleitoral aqui. Vamos para a alternativa D. Estabelecer um sistema eleitoral baseado em uma acepção de cidadania que não distinguia os detentores dos direitos civis dos que usufruíam direitos políticos, qualificando os eleitores unicamente com base no critério censitário. Olha, para mim, essa alternativa D foi apenas um embaralhamento de conceitos jurídicos. Acepção de cidadania que não distinguia detentores dos direitos civis dos que usufruíam dos direitos políticos. Ou seja, quem tem direito civil tem direito político, quem tem direito político tem direito civil, qualificando os eleitores unicamente com base no critério censitário. Essa última parte ela pode confundir você, porque realmente as constituições brasileiras, começando de 1824, né, e terminando apenas na República Brasileira, né, após a de Getúlio Vargas de 1937, após a de 1946, né, só para você ter uma noção, a Constituição pós-regime militar no Brasil, de 1988, foi chamada de Constituição Cidadã,
porque de fato ela trouxe plenos direitos de cidadania, direitos políticos, direitos civis. Não que todos esses direitos hoje sejam estabelecidos, mas foi a Constituição Cidadã que garantiu isso em papel, em lei, está escrito. Então, o critério censitário era utilizado, mas existia sim, obviamente, como o critério é censitário, você entendeu? Claro que existia acepção de pessoas, claro que existia divisão de direitos, claro que existiam pessoas que tinham direitos políticos e pessoas que não tinham. Afinal de contas, está na alternativa, afirmando que o direito político, o direito civil, ele era censitário. Então, se você já eliminou as questões A, B, C e D, você tem como gabarito a letra E. A letra E, que vai ser justamente essa alternativa aqui, né? Pequeno problema aqui na transmissão, mas você está conseguindo ver aqui a letra E, a afirmativa, né? A alternativa da letra E. Olha só, vamos lá. A gente já sabe que é o gabarito porque a gente já eliminou a letra A, B, C e D, as letras A, B, C e D, as outras opções. Só que você vai ver como ela é bem clara. A alternativa é a Constituição do Brasil, otorgada por Dom Pedro I, em 1824, afirmava que, influenciada pela matriz teórica iluminista e apoiada no pensamento político de Benjamin Constant, então aqui citou o político, citou o autor, citou a personagem importante de Benjamin Constant, né? Que é patrono brasileiro. Por quê? Porque ele teve uma influência significativa na costura do pensamento constitucional liberal iluminista brasileiro. A característica principal de Benjamin Constant foi a defesa por um pensamento liberal, a defesa por um pensamento iluminista, a defesa por um pensamento constitucional. Porém, ele queria uma transição com manutenção de poder. Essa manutenção de poder era baseada em uma monarquia constitucional. Então, quando cita o pensamento político de Benjamin Constant, você que está atento, claro, você já sabe que as outras alternativas estão erradas, quando cita o nome do Benjamin Constant, você sabe, forte probabilidade de ser a alternativa correta, porque ele foi o personagem que costurou o pensamento liberal, iluminista e constitucional brasileiro, baseado numa monarquia constitucional, o que é diferente. E aqui vai um pouquinho de conteúdo para você, né? Olha só. A monarquia constitucional brasileira do Império, né, do primeiro reinado, ela tem a característica do autoritarismo de Dom Pedro I com o poder moderador, certo? É o chamado quarto poder. Por isso que é uma Constituição outorgada e não promulgada, como eu falei, e ela é limitada na questão do exercício do direito político, civil, do direito constitucional do povo brasileiro. Porque era um Império Brasileiro, era independente, mas a influência portuguesa aqui ainda é muito significativa, inclusive com a presença do imperador, ainda como quarto poder aí. Então, essa ideia de Benjamin Constant era resultado de uma tentativa de conciliar os princípios, olha aí, do liberalismo até a manutenção da estrutura socioeconômica e da organização política do Estado monárquico e escravocrata que emergia da independência. Então, o que é que se queria com essa Constituição Imperial? Trazer uma independência para o Brasil, fazer com que o Brasil fosse um império livre, novo, autônomo de Portugal, mas ainda com manutenção do poder escravocrata, com manutenção de um voto censitário, com uma organização política muito baseada ainda na escravidão e na influência de um domínio português aqui. Tanto é que Dom Pedro I, ao abdicar, ele vai justamente sofrer com a falta de aceitação das pessoas do Brasil, porque ele era muito próximo ainda do Partido Português, fez uma manutenção de poder com autoritarismo e repressão, né? Com a morte de Badaró, o jornalista, né? Que foi assassinado e que era contrário às políticas de Dom Pedro I. Então, nosso gabarito aqui é a alternativa E.
Tá bom, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Desejo a você uma boa prova. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar e ver aqui o canal que tem muito conteúdo que pode ajudar você na sua preparação para provas, concursos, vestibulares e Enem. Valeu, pessoal, e até a próxima.